Olá, vamos responder uma questão de física nesse exato momento, a questão de número 106 do caderno amarelo do Enem 2024. Vamos lá, ele apresenta uma situação para nós de uma gangorra. Essa gangorra faz com que, aí ele pede para saber o vetor que produziu quais são as forças que atuam quando esse personagem alcança o solo. Qual é o vetor resultante da força que está atuando sobre o garoto? É isso que ele vai pedir para nós no enunciado. Sabemos que quando acontece essa queda, ele foi projetado no movimento oblíquo, ou seja, ele estava em um movimento pendular e foi projetado em um movimento oblíquo. E ele colidiu com o chão. Quais são as forças então? Primeiro, existe a força peso do garoto? Sim. Mas ela não está atuando no garoto, ela está atuando do garoto para o solo. Então, mas uma reação da força-peso é a força normal. Na verdade, não é um par ação e reação, mas elas têm... a força normal faz com que o corpo não entre no solo. Portanto, o sentido da força normal é contrário ao da força-peso e atua sobre o garoto. Força normal é um que a gente tem que considerar? Sim, mas só ela? Não. A gente pode considerar outra força que está atuando, que seria a força de atrito. Querendo ou não, o chão tem algumas rugosidades. E se um movimento foi criado, existiu perda da energia potencial gravitacional, você concorda que o garoto estava numa altura X e aí ele foi decair nessa altura até que foi convertido em energia cinética? Ou seja, a energia que era potencial, que estava armazenada nessa altura, foi, à medida que o tempo foi passando e a queda foi acontecendo, essa energia cinética foi se aumentando. E é isso, e querendo ou não, gerou um vetor de deslocamento no sentido um vetor horizontal, no sentido de movimento do garoto. Mas para opor a isso, a força de atrito foi utilizada. A força de atrito sempre é contrário ao movimento. Na verdade, tem uma exceção que seria nos pneus que possuem tecnologia de tração nas rodas. Aí a força de atrito vai colaborar ao movimento. Mas isso não vem ao caso de seria uma exceção. Mas, de qualquer forma, temos a alternativa A como a alternativa correta, porque vai apontar para a direita, uma resultante em uma força que atua na direção horizontal para a direita e na direção vertical para cima. Portanto, a resultante desse sistema é um sentido oblíquo apontando contra esses dois, um resultante que vai apontar no sentido contrário ao movimento. E é isso, esse é o gabarito, mas podemos aprofundar nessa questão. Ele trabalha com o movimento oblíquo. O movimento oblíquo a gente pode estudar de várias formas diferentes, porque ele é muito importante para entender o disparo de arma de fogo. O pêndulo balístico, ele tem esse propósito de... Uma vez que o disparo acontece, querendo ou não, ele pode produzir um ângulo. Por vezes ele não acontece de modo paralelo ao chão. Ele pode ter certa inclinação. E querendo ou não, o projétil vai descrever um movimento oblíquo. E aí a gente tem que saber algumas fórmulas para entender esse movimento. Primeiro, esse movimento vai ser uma decomposição de vetores. A resultante, ou seja, a energia inicial, a velocidade inicial, ela pode ser decomposta em velocidade vertical e velocidade horizontal. E querendo ou não, a gente consegue extrair vários dados. Por exemplo, o tempo de altura máxima. Qual foi o momento em que o projétil alcançou sua altura máxima? Justamente aquele momento em que a velocidade vertical dividido pela aceleração vai nos dar o tempo. Esse é o tempo de altura máxima, o pico dessa parábola. Querendo ou não, vai descrever-se uma parábola esse movimento. E esse é o pico, tempo de altura máxima. Podemos também extrair a altura máxima? Sim. Perceba que no movimento de subida, o vetor vertical, ele possui um movimento uniformemente variado. Então é um MRU, um movimento retilíneo uniformemente variado. Portanto, vamos ter de aplicar as três fórmulas: a equação horária do tempo, a equação horária do espaço e a equação de Torricelli. São essas três equações que a gente tem que colocar em mãos. Se a gente já sabe o tempo, que eu acabei de mencionar para vocês, a gente consegue substituir na fórmula e obter a altura máxima através da fórmula do sorvetão, que é
O espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos, velocidade inicial, vezes tempo, mais ou menos. Aí tem o último termo, que vai abranger o tempo ao quadrado, vezes aceleração, dividido por 2. Por isso, é essa fórmula que vai ser utilizada, e você consegue substituir o tempo por velocidade vertical sobre a aceleração, e aí sim obter a altura máxima. É claro que o início, o ponto final, o espaço final, vai ser a nossa altura, mas a velocidade inicial, a gente tem acesso à velocidade. Essa velocidade vai ser obtida através da decomposição do vetor. Por isso que é tão importante entender o ângulo que é formado para você conseguir fazer a decomposição dos vetores corretamente. Outra coisa importante abordada nessa questão, uma vez que ele vai atritar com a superfície, você concorda que pode acontecer uma ferida? Ferida é quando acontece a exposição da parte interna do corpo. Querendo ou não, uma vez que se a superfície tiver muito atrito, pode arrancar o tecido, a epiderme. O desnudamento da epiderme é conhecido pela medicina legal como escoriação. A escoriação, ela é um fenômeno que é necessariamente, quando ele tem coloração avermelhada e ele tem é um sinal de vida, ou seja, as lesões provocadas em vida provocam escoriação. Post-mortem já não tem esses sinais vitais acontecendo. A equimose é outra coisa que pode acontecer, geralmente quando ocorre rompimento de vasos internos. Por exemplo, os vasos, eles têm terminações na nossa derme, e uma vez que acontece o rompimento desses vasos, pode acontecer o extravasamento de sangue a nível de baixo da epiderme. Então vai ter um roxeão. E aí ele vai seguir várias etapas, que seria o primeiro, a coloração vai alterar-se à medida que o tempo passa. Esse é o espectro equimótico de Legrand do Sal, que primeiro acontece a coloração avermelhada, depois acontece uma coloração arroxeada, de azul a arroxeada, depois acontece uma coloração esverdeada e por último amarelada. Isso é muito importante para precisar ter uma estimativa do tempo de lesão. Quando aconteceu aquela lesão? Será que ela é breve, ela é recente, ou ela tem um tempo considerável entre produção de lesão e análise da lesão? Isso é muito importante, tem um impacto importante na seara forense. É isso, pessoal. Então, o gabarito da nossa questão, letra A.